falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça, a paz, a fé, a esperança sempre estejam vindo até você, vivendo por você, para que você tenha dias de graça, dias de alegria, dias de bênção, dias de vitórias. Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora eu quero ministrar bênção sobre a sua vida. Pega esse controle remoto, coloca longe de você e fica atento, porque assistindo o programa você terá o seu momento devocional de hoje. Você terá o seu culto hoje na presença de Deus. Você terá o seu encontro importante e maravilhoso com Deus. Durante o programa eu ministro 2 orações, eu leio 2 testemunhos, eu ministro uma mensagem bíblica e tudo tem um propósito: ver você ricamente abençoado por Deus. As orações que faço têm propósitos definidos. A primeira é pedindo a Deus para abençoar e recompensar todas as pessoas que contribuem com o programa. Se você está contribuindo com esta obra, saiba, você está me ajudando a evangelizar, você está comigo nesta missão importante de proclamar o Evangelho de Cristo a todas as nações. E a sua contribuição, a sua ajuda são valiosas para que você possa, desta forma, contribuir para que o reino de Deus possa se expandir, para que a palavra de Deus seja pregada, para que esta missão evangelística cumpra o seu propósito e vidas e mais vidas possam ser alcançadas para viverem uma vida vitoriosa, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de bênçãos. Falando ao Coração existe para você conhecer a Deus, viver mais perto dele e desfrutar do melhor que ele tem para a sua vida. A segunda oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Você pode ter o seu nome incluído nesta oração. É só você ligar ou passar uma mensagem pelo WhatsApp. Este primeiro número que está aí é o número do WhatsApp. Você passa o seu nome e quantos nomes você desejar. E na hora da oração nós vamos orar juntos. E a glória de Deus vai manifestar, o poder de Deus vai operar e o milagre vai chegar para você. Altar da intercessão, momento de comunhão, momento de fé, momento de vitória, momento de bênçãos para você. Você pode também ligar. O segundo número, o logo abaixo, é o número que você liga. Meu pessoal vai te atender e vai incluir o seu nome no altar da intercessão. Então não deixe de colocar o seu nome e quantos nomes você desejar no altar da intercessão de hoje. Você de qualquer parte do mundo, é só passar aí uma mensagem pelo WhatsApp e eu vou incluir você na oração do programa de hoje e bênção, Deus vai operar na sua vida, bênção maravilhosa e gloriosa que vai levantar você para cada dia ser um cristão ativo, um cristão vitorioso, um cristão feliz. Durante o programa eu ministro uma mensagem bíblica e o texto bíblico de hoje está em João capítulo 21, versículo 1. É hora de você abrir a Bíblia também e acompanhar. Por isso que eu digo, esse programa é um programa para você assistir do início ao fim, porque cada momento, cada quadro, cada situação é uma bênção nova chegando para você, para que você viva forte, para que você viva feliz, para que você viva abençoado, para que você viva vitorioso. Você pode acompanhar os cultos da igreja que pastoreio aqui em Goiânia, Goiás, coração do Brasil. É só você acessar igrejabetel.com.br ou então me procurar pelo Facebook. Você no Facebook vai me encontrar através do Santuário Betel, ou através da Assembleia de Deus Betel, ou através do Falando ao Coração, ou então você me procura logo no YouTube. É só procurar Pastor Gentil e você vai me encontrar no YouTube e ali tem a programação ao vivo também do programa e, consequentemente, das atividades da igreja. E você tem outro recurso muito fácil para você acompanhar o Falando ao Coração e as atividades da igreja. É pelo aplicativo, o aplicativo Pastor Gentil. Você baixa aí no seu smartphone
o aplicativo, aí você tem em mãos a oportunidade de assistir e viver momentos intensos e maravilhosos na presença de Deus. Estou esperando em você para vivermos juntos momentos de fé, de alegria, de muitas bênçãos e de muita comunhão na presença de Deus. Deus que pode todas as coisas, Deus que é o Senhor de todas as coisas. Como você está hoje? Triste, abatido, pensando que é a pior de todas as pessoas, reclamando de tudo, murmurando contra tudo, amargando grandes derrotas, profundas tristezas, grandes decepções, situações desfavoráveis, ansioso por alguma coisa que você espera acontecer e nunca acontece? Você está no lugar certo. Aqui eu falo de Cristo, que alivia as suas tensões. Aqui eu falo de Cristo, que é a fonte de toda alegria. Aqui eu falo de Cristo, de onde vem toda a paz que precisamos para o viver. Aqui eu falo de Cristo, cujo nome é poderoso para operar os mais diferentes milagres na nossa vida. Aqui eu falo de Cristo, e Cristo é aquele que te ama a ponto de ter morrido na cruz do Calvário por você. Se Jesus não tivesse morrido, nem se falava mais em evangelho. Mas como ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos, milênios e milênios, nós temos alegria de falar dele, porque falamos de alguém que pode. Falamos de alguém que opera milagres. Falamos de alguém que vive e reina. Falamos de alguém que é maravilhoso e glorioso. Viva cada momento deste programa. Diariamente eu tenho o privilégio de encontrar com você. E quero que você seja forte, seja feliz, seja abençoado, seja vitorioso. É com muita alegria que eu quero compartilhar com você neste instante 2 testemunhos. São relatos importantes de milagres que Deus está operando na vida de pessoas dos mais diferentes lugares. E ao compartilhar esses milagres, eu estou despertando você a crer, confiar e a buscar neste Deus que vive e reina para sempre. O primeiro testemunho de hoje é de Marcelino Campos, aqui de Goiânia. O Marcelino nos relata que a sua mãe, Maria Aparecida, caiu no banheiro e machucou os braços e também a perna. Ela tem 81 anos de idade e a preocupação foi muito grande com seu acidente, já que ela é diabética e os ferimentos demoram muito a cicatrizar. Nosso irmão assiste o programa Falando ao Coração desde o ano de 2012, portanto, há 5 anos assiste o programa. E disse para a mãe não preocupar, pois incluiria o nome dela nas orações do altar da intercessão. Ele mesmo ligou na central de atendimento do programa, foi prontamente atendido por um dos pastores que estava de plantão e pediu para incluir o nome dela, a mãe, no altar da intercessão. As orações continuaram nos dias seguintes, durante o Falando ao Coração, e o Marcelino viveu um grande milagre. Apesar da idade, a mãe não sofreu nenhuma fratura e nenhum corte, apenas escoriações. Ele está muito feliz com o cuidado de Deus com a sua mãe e está também agradecido ao programa Falando ao Coração, especialmente ao pastor Gentil e aos intercessores pelas orações de fé que são feitas diariamente no altar da intercessão. Esse é o testemunho do Marcelino Campos, aqui de Goiânia. Mas eu tenho mais um testemunho para compartilhar com você. Norma Oliveira do Carmo, também de Goiânia. A Norma conta que pediu a Deus a aprovação da filha Isabela em um concurso público. Ela fez várias campanhas dos salmos, crendo que Deus estava agindo e preparando o melhor para a sua filha, a Isabela. Foram momentos de oração, momentos de campanha dos salmos. E aqueles momentos nas orações e nas campanhas, ela também estava muito angustiada. A filha foi aprovada nos 2 primeiros concursos. Aliás, a filha não foi aprovada nos 2 primeiros concursos, mas não desistiu. A mãe também não desistiu das campanhas dos salmos e não desistiu do propósito que ela tinha estabelecido. E a grande vitória chegou agora no mês de junho. A filha foi aprovada para o concurso dos sonhos e a notícia alegrou toda a família. A aprovação foi em outro estado, mas mesmo assim, a alegria é grande. Nossa irmã agradece primeiramente a Deus pela grande conquista da sua filha, agradece ao pastor Gentil pelas orações e também Falando ao Coração pelas campanhas dos salmos.
É isso aí. Nós temos tudo isso com o propósito de ser um canal de bênção na sua vida. Esse é o testemunho de Norma Oliveira do Carmo, aqui de Goiânia. Você que contribui com o programa, você está vendo que você está contribuindo com um programa sério, que preocupa em ministrar bênçãos e que tem sido um instrumento importante nas mãos de Deus. Se você é um dos nossos contribuintes, eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecê-lo por isso e pedir a você que ainda não está contribuindo para vir contribuir, porque eu quero orar todos os dias por todos vocês que contribuem e que me ajudam a fazer esta obra. Vamos orar juntos agora, pedindo a Deus para recompensar cada pessoa que contribui com o programa? Oremos. Senhor, eu te dou graças pela oportunidade de apresentar diariamente este programa. Tenho visto muitos milagres acontecendo. Tenho visto muitas pessoas sendo ricamente abençoadas por Ti. Pessoas que têm crido em Jesus como Salvador, pessoas que têm reconciliado porque estavam afastadas ou desviadas do Evangelho, pessoas que têm sido curadas, libertas, portas que têm sido abertas e nas mais diversas áreas, bênçãos e mais bênçãos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado por tudo. Pai, se este programa está no ar, é porque eu tenho tantas pessoas que contribuem, tenho tantas pessoas que me ajudam financeiramente para que eu possa cumprir os compromissos necessários para que este programa seja veiculado. Por isso eu quero pedir nesta hora uma bênção especial na vida de cada evangelista associado, na vida de cada contribuinte deste programa. Estendas as tuas mãos, Senhor, para fazê-los prosperar, para abençoá-los de maneira especial, para guardá-los a cada dia de todo o mal e proporcionar a eles prosperidade, muitas bênçãos e grandes vitórias. Sê com todos eles, Pai, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Quero neste instante ministrar a palavra de Deus ao seu coração, lendo com você no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo. João, capítulo 21, versículo 1. Leia comigo, assim está escrito. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Eu quero, ao falar com você deste texto, levar você a refletir sobre um privilégio que cada cristão tem, de receber a manifestação da presença de Jesus na sua vida a cada dia. Quando eu leio na Bíblia que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, Jesus faz isso na manifestação da sua presença. Quando Jesus estava no mundo fisicamente, ele era limitado nas suas muitas maneiras de agir. Por exemplo, se ele precisava de ir para Jerusalém, estava em Betânia, ou ele ia a pé, ou ele ia montado no jumentinho, ou ele ia de outra maneira qualquer. Se ele queria atravessar um lago, ele precisava de um barco. Se ele queria entrar numa cidade, ele arrumava um jumentinho emprestado. Assim, Jesus estava limitado. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ali ele não tinha a onipresença, ou seja, o onipresente, aquele que está aqui e em todos os lugares. Naquele tempo, ele não tinha essa onipresença. Portanto, ele se estava em Jericó, não poderia naquela hora estar em Jerusalém. Se estava em Emaús, não estava em Betânia, e assim por diante. Mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e depois que ele ressurge da morte, deixando a sepultura, ele mesmo declara, todo o poder me é dado no céu e na terra. Naquela hora, Jesus está dizendo, eu sou onipotente, que tenho todo o poder. Eu sou onisciente, que sei todas as coisas. Eu sou onipresente, que estou em todos os lugares. E hoje, como naqueles dias, ele manifesta. Ele não aparece fisicamente como aparecia naquela época. Ele entrou na casa de Lázaro, ele entrou na casa de Zaqueu, ele entrou em Jericó, ele entrou em outras cidades, ele foi a vários lugares. Ele ia fisicamente. Hoje não, hoje ele manifesta no sentido espiritual. E quando Jesus estava ainda manifestando entre os discípulos, porque ele ressuscitou dos mortos, mas os discípulos continuavam humanamente falando vivos, então Jesus aparecia no meio deles.
Não era necessário uma porta abrir ou coisa parecida. Ele simplesmente chegava e quando os discípulos viam, ele estava presente. E ele dizia, paz seja convosco. Mas este Jesus que manifestou, não parou de manifestar. Manifestou naqueles dias com os discípulos, continua a manifestar nos dias atuais. Então veja, aqui está dizendo, Jesus manifestou-se outra vez. Manifestou-se outra vez. Jesus pode manifestar na nossa vida quando clamamos a Ele. Quando a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está dizendo que nós podemos falar com Ele porque Ele vai ouvir. Quando a Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida, é porque Ele tem mão para estender. Quando diz que os olhos do Senhor estão vendo todos os fiéis da terra, é porque Ele tem olhos para ver. Quando diz a Bíblia que Ele fala, é porque Ele tem boca para falar. Quantas pessoas estão aí ao redor do mundo, buscando deuses que não falam, dependendo de pessoas que já morreram e nada podem fazer, dependendo de deuses criados pelas mentes e mãos humanas. Olha só, essas pessoas, infelizmente, estão no engano, porque só há um que pode ouvir, só há um que pode atender, só há um que pode salvar, aquele que tem as suas mãos perfuradas por cravos naquela cruz. E ele manifesta a sua presença para salvar, manifesta a sua presença para curar, manifesta a sua presença para operar maravilhas, manifesta a sua presença para abençoar. Aqueles discípulos, eles estavam vivendo um tempo de angústia, um tempo de frustração. Eles tinham crido que ao andar com Jesus, eles estavam assegurados para o resto da vida. É o que eles pensavam no sentido humano, no sentido terreno. Eles pensavam que a vida deles estava perfeitamente orientada e pensavam que alcançariam em Cristo o que eles precisavam no sentido humano, no sentido terreno. Mas Jesus é morto, Jesus ressuscita e Jesus, naquela hora, para eles, passa a ser alvo de frustração, porque eles não esperavam que Jesus fosse àquela cruz. Eles já tinham visto Jesus operar tantos milagres. Jesus operou milagres sobre a natureza, repreendendo ventos e tempestades. Jesus operou milagres sobre a morte, ressuscitando vidas que já tinham sido ceifadas. Jesus operou poder sobre os demônios, repreendendo a ação de demônios na vida de pessoas. Jesus operou sobre os elementos naturais, transformando água em vinho e multiplicando pães. Jesus operou sobre as enfermidades, curando cegos, curando aleijados, curando pessoas que tinham as mais diferentes enfermidades. Então, eles pensavam, esse Jesus está conosco e com ele nós não teremos problema. Ele resolve todos os nossos problemas, ele atende todas as nossas necessidades, ele atua em todas as áreas da nossa vida. Mas Jesus morre e eles ficam pensando, e agora? Aquilo que esperávamos não vai acontecer, porque eles só esperavam no sentido humano. Mas Jesus ressuscita e começa a manifestar a sua presença na vida deles. E um dia Jesus manifesta e sobe ao céu e diz aos discípulos, vocês fiquem em Jerusalém, porque lá do alto eu vou mandar o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo de Deus está conosco, nos consolando, nos alegrando, nos fortalecendo, nos orientando, nos inspirando, nos ajudando em tudo quanto sonhamos, projetamos e fazemos. A presença do Espírito Santo é maravilhosa. Mas voltemos ao manifestar de Jesus. Enquanto Jesus estava na terra, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ele estava em Jerusalém, ou ele estava em Jericó. Agora que Jesus ressuscitou e ele é onipresente, está em todos os lugares. Aí ele pode manifestar aqui e em qualquer lugar. Ele pode manifestar em qualquer continente, porque ele tem poder para isso. Ele opera em todos os lugares, porque ele pode manifestar da sua graça, da sua glória e do seu poder. Aqueles discípulos frustrados que estavam, e considerando a morte de Jesus como uma perda irreparável, eles pensaram, vamos voltar à profissão, vamos voltar à vida antiga. E eles foram para onde? O Mar de Tiberíades. Por que Mar de Tiberíades? Tiberíades vem do termo Tibério. Tibério foi um imperador romano que reinou durante uns 23 anos e deu o nome àquele mar, o nome do Tibério, Tiberíades.
E eles voltaram àquela vida antiga de pescadores, voltaram àquela vida antiga, buscando solução para os seus problemas aqui mesmo. E eles disseram, vamos para o mar de Tiberíades, quem sabe ele pode nos ajudar. E eles foram para o mar de Tibério e lá eles lançaram a rede a noite inteira e não pegaram nada. De repente, quando eles vão voltando frustrados da pescaria para a praia, quem está esperando por eles? Jesus, que mais uma vez manifesta a sua presença. Nas horas mais difíceis da nossa vida, Jesus está sempre pronto para dizer, estou aqui para te ouvir, estou aqui para te abençoar, estou aqui para fazer uma grande obra na sua vida. Os discípulos voltavam frustrados daquela pescaria, em que eles lançaram as redes por todos os lados a noite inteira e nada pegaram. E Jesus disse, lancem a rede para outro lado e vocês vão pegar muitos peixes. Eles disseram, mas Senhor, a hora não é propícia para a pesca. Senhor, nós já lançamos as redes a noite inteira e nada pegamos. Não vai ser agora que nós vamos pegar alguma coisa. Mas quando eles sentiram que aquela palavra era uma palavra de autoridade, eles disseram, nós vamos obedecer e vamos lançar. Eram 2 barcos, um nem acreditou, ficou lá atracado na praia. O outro, onde estava Pedro, acreditou e foi. E aí eles lançaram a rede e quando puxam a rede estava cheia de peixes. A rede estava lotada de peixes. E eles começaram a colocar os peixes dentro do barco e viram que aquele barco não era o suficiente, eles chamaram outro barco. Vocês não acreditaram, mas venham aqui, vocês vão também receber a bênção. Porque quando Jesus disse, aliás, quando Paulo disse ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, significa que quando a bênção de Deus chega para um, ela pode ir através desse um alcançar muitos outros. Quando você abrir o coração para Jesus, recebê-lo como seu salvador pessoal, não será somente você abençoado, mas todos ao seu redor também serão abençoados. Naquela hora, só aqueles que estavam naquele primeiro barco acreditaram, mas os que estavam no segundo barco ficaram lá esperando para ver no que ia dar, são chamados para também viver aquela bênção. E eles também enchem aquele barco, e aí quando eles chegam na praia, quem está lá preparando um café da manhã para eles? O próprio Jesus, que manifestou-se naquela hora para operar um grande milagre, uma bênção importante e preciosa. Naquele instante, quando Pedro vê que é Jesus, ele mergulha no mar, e com vergonha de tudo que ele havia vivido, da maneira que ele estava. Mas Jesus o traz de volta e diz, tem um café preparado para vocês. Eles assentam, famintos como estavam, começam a comer. E ao comer, Jesus olha para Pedro e diz, você me ama, Pedro? Por 3 vezes Jesus perguntou, você me ama? Você lembra que Pedro foi aquele que Jesus avisou para ele. Pedro, cuidado. Lá atrás Jesus falou com ele. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro chegou, eu te negar, Senhor? Jamais, jamais te negaria. Como? Eu daria a minha própria vida pelo Senhor? Como eu vou fazer isso? Negá-lo? Nunca, 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 dizia Pedro. Mas no dia que Jesus foi preso, Pedro negou. 3 vezes. 3 vezes. E quando o galo cantou, ele entendeu que tinha recebido o aviso de Jesus, que ele o negaria. E ele diz o texto sagrado, chorou amargamente. Chorou amargamente. Jesus está ali diante de Pedro agora, para tratar com Pedro e resolver aquela mágoa que ele tinha no coração, aquela tristeza que ele tinha na alma, aquela dor que ele carregava de ter negado o mestre. Como ele negou 3 vezes, Jesus perguntou para ele por 3 vezes, você me ama? Você me ama? Você me ama? Diante da resposta de Pedro, Jesus falava, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro estava sendo tratado naquela hora, porque se Jesus não fizesse, simplesmente ficasse ali, perguntasse e obtivesse a resposta, seria interessante para escrever, mas não seria interessante para viver, porque o Pedro continuaria com aquela frustração. Mas quando Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas, ele está acreditando em mim. Ele está acreditando em mim. Então, o perdão que ele está me dando é verdadeiro. Ele está acreditando. Perguntou uma vez, perguntou a segunda vez, tu me amas, Pedro? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Porque na obra cristã é assim. Jesus salva,
Jesus perdoa, Jesus liberta e dá a cada um que alcança o milagre a oportunidade de cumprir uma missão. E Jesus estava dando esta missão para Pedro naquela hora: apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus filhos. E era assim que Jesus estava tratando com Pedro. O tratamento de Jesus conosco, ele é totalmente diferenciado. Ele é o grande terapeuta da nossa alma, porque ele tem sempre a resposta capaz de atender os anseios e mecanismos carenciais do nosso coração e nos proporciona alegrias constantes para que nós possamos olhar para ele e dizer: esse é meu amigo, esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador, esse é o meu mestre de todas as horas. Jesus manifestou para quem? Manifestou para os discípulos. Jesus não tem compromisso de manifestar para outras pessoas que não creem nele, que não servem a ele, que não buscam a ele, mas aqueles que creem e elegem Jesus como Senhor de suas vidas e que cada dia estão aprendendo dele, para esse Jesus manifesta. Por isso, Jesus naquele dia manifestou no mar de Tiberíades para aqueles discípulos, porque ele tem um compromisso. Por isso a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, aí ele está presente, porque ele manifesta a sua presença sempre na vida daqueles que servem a ele e que buscam a ele de todo o coração. Que você possa ser também esta pessoa que abre o coração para Jesus e cada dia você terá a manifestação da presença dele na sua vida, trazendo alegria ao seu coração, trazendo paz à sua alma, trazendo vitória para a sua vida. Este é um momento importante de unção, de alegria e comunhão. Eu quero, ao ungir aqui a minha mão, estender a minha mão no vídeo e ministrar milagres, bênçãos e vitórias na vida de todos vocês. Oremos juntos. Senhor, diante de Ti eu apresento todos estes nomes, todas essas pessoas que oram comigo. E no nome de Jesus eu ministro na vida de todos o milagre, a bênção, a vitória. Eu repreendo toda doença, repreendo toda perturbação, repreendo toda incredulidade, repreendo todo espírito contrário à felicidade destes teus filhos. E declaro todos felizes, todos abençoados, todos vitoriosos. Declaro agora o teu milagre, Senhor, o milagre que salva, o milagre que cura, o milagre que liberta, acontecendo na vida de cada uma dessas pessoas. Manifesta a tua graça, o teu poder e a tua virtude e abençoa todos estes teus filhos. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Falando ao coração de hoje está terminando. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.